pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Para quem acompanha nos diferentes horários do dia, da semana, no nosso canal. Hoje nós estamos voltando às questões de equação do segundo grau, tá, gente? Só que envolvendo o cálculo de área. Agora o professor tem assim, um retângulo tem perímetro, então é perímetro e área, tá, gente? Perímetro, o professor colocou um pezinho aqui, letra Jane feia, tá, gente? Mas está funcionando. Tem perímetro 28 centímetros e área de 48 centímetros quadrados. Quais as dimensões do retângulo? O que acontece? O professor tem dimensão, x mais 2 e x, certo? Eu posso fazer por tentativa, tá? Onde o professor substitui o valor do x e eu vou tentando fazer com que o perímetro feche 28 e a área feche 48. Lembrando, gente, o que é perímetro? Perímetro, a soma de todos os lados que o professor tem, tá, gente? Da figura, ou do terreno, tá, gente? Enfim, perímetro é a soma de todos os lados. Área é o espaço que isso aqui está ocupando. Por exemplo, professor, eu quero a área do quadro do professor. Vou tirar as dimensões e eu vou multiplicar, tá, gente? Então, a área eu multiplico para mim ver a dimensão que eu estou ocupando, tá bem? Então, aí o professor tem explicação de perímetro e área, tá, gente? Então vamos lá, o professor poderia fazer desta maneira, tá, gente? Que é por tentativa. O professor tem resolução com equação do primeiro grau. Por que resolução da equação do primeiro grau? Porque vamos lá, perímetro, o que o professor falou? Soma todos os lados. Qual o valor desse lado aqui? O professor tem, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Qual o valor desse lado? X mais 2. Qual o valor desse outro? O oposto. Sempre o oposto, tá, gente? Beleza, então o professor completou. Somo todos os lados. Então vai ficar o quê? X mais 2 mais x mais 2 mais x que o professor tem. Isso tudo, gente, está dando 28, já que é o perímetro, eu estou somando todos os lados. Se o professor vai lá, faz a soma, x mais x mais x mais x, dá quantos? Dá 4x. Então, primeiro o professor fez a soma das letras. O professor somou as letras, chega em 4x. Agora o professor vai somar os valores numéricos. 2 mais 2. 2 mais 2, 4 que o professor tem. Então, 4x mais 4, isso é igual a 28. Equação do primeiro grau, tá, gente? Agora lembra, eu quero deixar a letra sozinha, eu quero separar ela, eu quero tirar ela dos namoradinhos dela. Então, o 4 que está positivo passa negativo. Sempre primeiro essa troca, tá, gente? Do mais para menos ou do menos para mais. Então fica 28 menos 4. 28 menos 4, gente, isso chega em 24. Vou separar agora o nosso marido. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 4, o resultado do x é 6, tá, gente? Então, o valor do x, 6. Beleza. Descobrimos o valor do x. Se o professor vai fazer, professor, será que o x vale mesmo 6? Vem aqui. 6 mais 2, isso aqui dá quanto, gente? Dá 8. Se o x vale 6, beleza, x igual a 6. E aí, o que o professor pode fazer? Multiplico, tá, gente? 8 vezes 6, 48. É a área, já que o professor está multiplicando base vezes a altura, a área no retângulo. 8 vezes 6, 48. Isso mesmo, 8 vezes 6, 48. Pode ser por equação do primeiro grau, tá, gente? E agora vamos para a segunda parte. Apagando, apagando, apagando. Eu vou apagar. Tá, beleza. Então apagamos aqui, tá, gente? Gosto desse barulhinho. Então vamos lá. E agora, vamos supor que o professor não tivesse perímetro, tivesse a área apenas. Como que o professor vai fazer? Área lado vezes lado. Então o professor teria mais ou menos isso aqui, ó. X mais 2 vezes x. Isso tudo é igual a 48 que o professor tem, já que é a área.
x vezes x, o professor tem x ao quadrado. Aí o x já foi. 2 vezes x, o professor vai ter 2x. Tá, gente? Isso igual a 48 que o professor tem. Beleza. O que o professor tem, gente? Eu posso transformar isso aqui em evidência? Até poderia querer colocar o x lá na frente, tá? E daí fazer todo o cálculo. Até eu poderia. Mas o que acontece? Eu vou transformar isso aqui numa equação do segundo grau completa, que é x ao quadrado mais 2x. Aí o 48, gente, já que eu quero uma equação completa, é x ao quadrado, x e um valor sem letra. Só que ele está do outro lado. Está positivo, passa a negativo 48. E agora o professor vai resolver por uma equação do segundo grau completa, tá, gente? Vamos lá. Resolução da equação do segundo grau completa. Primeiro o professor vai fazer o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C que o professor tem. O B ao quadrado é 2. O 2 ao quadrado dá 4 que o professor tem. Então aqui não se esquece que o B que o professor tem aqui, ele vale 2. Por isso que 2 ao quadrado dá 4. Todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então, o professor não se preocupou com o sinal, tá, gente? Agora eu tenho menos 4 vezes o A, que é 1, tá, gente? Vezes o C, que é negativo 48, tá? Resolvendo, delta igual a 4, negativo com negativo, positivo, tá, gente? E aí o professor multiplica. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 48. Vamos lá, 4 vezes 48. 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19 que o professor tem. 192 mais 4, nós chegamos em 196 que o professor tem. Beleza, então o nosso delta, tá, gente, vale 196. O que o professor faz agora? Vem aqui para x1 e 2. Que é o que, gente? É o menos b, mais e menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Menos b. O b é 2 positivo, então negativo com positivo, negativo 2. Mais e menos raiz quadrada de delta, que é 196. Sobre 2 vezes o a. O a vale 1. Então 2 vezes 1 dá 2. Resolvendo isso aqui, gente, o professor vai ter mais ou menos assim. Negativo 2 mais o resultado da raiz sobre 2. Negativo 2 menos o resultado da raiz quadrada sobre 2. Raiz quadrada de 196, gente. 14, tá? Ah, professor, será que é 14? Confere, gente. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Mais multiplicação por 1 é só repetir o valor numérico. Somei 196, tá, gente? Então, o delta que o professor tem vale 14, 96, 196. Beleza. Resolvendo, gente. 14, tira 2. Fica 12 sobre 2. Eu tenho 14 e devo 2. Fica 12 positivo, tá? Então eu fico com 12. Então 12 dividido por 2, 6 positivo. 14 com 2, só que os dois são negativos. Eu estou devendo então, tá, gente? Ou sinais iguais, soma e repete o sinal. Fiz isso, gente. Cheguei em negativo 8. Ah, professor, mas eu tenho duas respostas, anteriormente era apenas uma. Lembra, gente? Já que é dimensão que o professor tem, eu preciso do valor positivo. Logo, nosso x vale 6. Beleza, gente? Um abraço, um beijo e um queijo no coração de vocês.